Mas nós estamos aqui hoje para celebrar os 500 anos da Reforma. E ao longo do dia eu aceitei o desafio, e Deus foi misericordioso, de em 3 celebrações compartilhar com você mais de 1.500 anos da história do cristianismo. Na primeira celebração, nós compartilhamos sobre a origem do cristianismo e as perseguições de ontem e de hoje. Na segunda celebração, nós fomos ali do início do século IV, ano 313, até o século XVI, 1517. Conhecemos um pouquinho do momento em que a igreja deixa de ser um movimento de pessoas e se torna um monumento, se torna uma instituição. O surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, mas conhecemos também aqueles irmãos e irmãs que perseveraram fiéis ao Senhor, à palavra do Senhor, aos ideais do Senhor, e foram os precursores da reforma do cristianismo. E nós conversamos um pouquinho sobre o Império Cristão, sobre os pré-reformadores e como enfrentar os poderes deste mundo. Nesse nosso último encontro, o meu desafio é falar brevemente, muito brevemente, sobre a reforma, sobre Martinho Lutero. Eu sei que o seu pastor tem pregado sobre isso essas últimas semanas. Se você não assistiu às mensagens, eu recomendo que você o faça. Eu já o fiz. E tem muito ali daquilo que é a essência teológica, da doutrina, da reforma protestante, do resgate das Escrituras. Eu quero, nesse último encontro nosso, falar um pouquinho sobre a reforma e os desafios para os próximos 500 anos. E como eu fiz nas últimas celebrações, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos de 19 a 21. Você vai deixar esse texto aberto na sua Bíblia, então você abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia, e se você não trouxe a sua Bíblia, cutuca quem está do seu lado e diga: divida aí comigo, por favor, tenha misericórdia de mim, compartilha. Eu quero que você deixe esse texto aberto, porque a metodologia que eu tenho usado para tentar otimizar o tempo é contar um pouco daquilo que a história nos ensina e aplicar isso a partir da palavra de Deus. A Reforma Protestante foi um movimento que aconteceu no ano de 1517, mais precisamente 31 de outubro de 1517. Hoje pela manhã eu falei de alguns personagens menos conhecidos que antecederam a Reforma Protestante, John Wycliffe, John Huss, mas o mais conhecido deles, sem dúvida, é Martinho Lutero, ou Martim Lutero. É um jovem que, com cerca de 30 anos de idade, já tinha sido nomeado professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Um jovem inteligente, um jovem talentoso, um jovem que amava a Deus. Mas apesar de conhecer a doutrina, apesar de ser um praticante da religião, apesar até mesmo de conhecer as Escrituras, tudo aquilo que ele vivia não acalmava o seu coração. Ele vivia uma constante tensão espiritual. Ele não conseguia se livrar da angústia de ser um condenado, dos pecados que cometia, dos medos que sentia. E a partir da leitura da palavra de Deus, a partir da leitura da Bíblia, ele se deparou com Romanos capítulo 1, versículo 17, que declarava que o justo, aquele que era justificado pelo Senhor, ele não seria por acertar ou por errar, por fazer certo ou por fazer errado, ou por sacrifícios, ou por ofertas, ou por rituais, ou por qualquer outra coisa, que não a fé em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Isso mudou a vida de Lutero. Isso descortinou para Lutero um novo mundo, uma nova perspectiva, uma nova realidade. Isso aqueceu de tal maneira o seu coração, que ele não conseguiu guardar para ele mesmo, influenciado por escritos de outros que tinham vindo antes dele, e pela leitura da palavra, ele quis compartilhar isso com as pessoas. A essa época, a igreja oficial, a igreja monumento, instituição, estava construindo aquilo que nós conhecemos hoje como Vaticano. E haviam homens profissionais contratados para vender as famosas indulgências. E o que eram as indulgências? Eram documentos, eram certificados que eram vendidos às pessoas em troca de dinheiro, obviamente, isso era uma venda, para que os seus pecados fossem perdoados. A demanda nessa época, e os irmãos passam por construção, se a construção e reforma de um espaço como esse, se a construção e a reforma de um espaço como esse já é custosa, você imagina a construção, na Idade Média, de uma propriedade como aquilo que é o Vaticano hoje. A igreja chegou ao extremo, em alguns momentos, do bispo de Roma, declarar a indulgência plenária, a venda de indulgências plenárias.
Sabe o que é a venda de indulgências plenárias? Você cometeu pecado, você fez coisas erradas, se você tiver uma boa quantia de dinheiro, você compra um certificado que o Papa vai lhe perdoar os seus pecados, os passados, presentes e futuros. Ou seja, os seus problemas acabaram, teoricamente. Isso é tão forte que a Igreja Católica, ela contrata, e ela convence e traz um dominicano, monge, chamado João Tetzel, que tinha uma boa oratória, que era um grande vendedor, muito provavelmente se daria bem demais na mídia televisiva hoje, vendendo aquilo que Deus não mandou vender, dizendo aquilo que Deus não mandou dizer, pregando um falso evangelho, e dizendo às pessoas que se elas comprassem aquelas indulgências, elas não precisariam mais se preocupar com santidade, com discipulado, com comunhão com Deus, porque o líder, o representante de Cristo na terra, já tinha perdoado os seus pecados. Lutero era um monge, era um clérigo católico, e ao ser confrontado com a palavra de Deus, ele não conseguiu aceitar esse tipo de realidade, esse tipo de discurso. Ele não conseguiu se acomodar com o contexto no qual ele vivia, de ver pessoas sendo enganadas, iludidas, pessoas próximas e pessoas distantes, com algo que não era o verdadeiro evangelho de Jesus. Pessoas que muitas vezes piedosamente acreditavam que estavam servindo ao Senhor, que estavam indo para o céu, mas que na verdade estavam caminhando a passos largos para o inferno. Lutero nunca quis criar uma nova igreja. Lutero nunca quis dividir a igreja. E você lê nos escritos de Lutero que a intenção dele era simplesmente uma volta à essência do Evangelho. Por isso que não é um movimento de revolução protestante, revolta protestante, mas é um movimento conhecido como a reforma protestante. Você reforma aquilo que já existe. Reformar é tornar melhor, reformar é tornar mais claro, trazer a essência. E Lutero então começa a divulgar, ele usa uma estratégia tremenda. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. A reforma é comemorada em 31 de outubro de 1517. Na época não haviam redes sociais, não havia Twitter, Facebook, Instagram. Mas como estrategista que ele era, e ele desejava que aquilo que ele havia descoberto no seu coração, aquilo que havia trazido liberdade para a sua alma, aquilo que havia resgatado esperança para a sua vida, pudesse alcançar o maior número de pessoas possíveis. É por isso, então, que ele escreve as suas famosas 95 teses, que nada mais são do que convicções de fé, declarações da sua fé a partir da palavra de Deus. E se você parar para pensar, 2 dias depois do dia 31 de outubro, é o dia 2 de novembro. No dia 2 de novembro se comemora o dia de finados. Essa pergunta agora, para quem veio de origem católica, talvez seja mais fácil. Entre o dia de finados e o 31 de outubro, o dia 1º de novembro, o que é comemorado? O dia de todos, você está por dentro, né? O dia de todos os santos. Por que Lutero? Porque ele resolveu que era dia 31, ele achou que era uma boa data? Não. Porque o dia de todos os santos era o dia em que todos os cristãos, católicos, saíam de todas as regiões e vinham para as grandes catedrais, porque missas eram celebradas durante todo o dia. Na noite, então, de 31 de outubro, ele vai afixar as suas 95 teses, porque ele sabia que desde as primeiras horas do dia 1º de novembro, dezenas, centenas, milhares de pessoas viriam àquela catedral em Wittenberg, procurando esperança, procurando alívio, perdão para os seus pecados. E o que é que aconteceu? Ao chegarem ali, aquelas pessoas eram confrontadas com os princípios da palavra de Deus e a verdade da palavra de Deus, que foram também compartilhados nessas últimas semanas aqui pelo pastor Silvado. É somente pela fé, é somente pela Escritura, é somente pela graça. Sacerdotes somos todos nós, uns dos outros. E aquilo foi contagiando, as pessoas tiveram seu coração aquecido. E como não era para ser diferente, Lutero começou a ser perseguido, tramaram inclusive a sua morte, contra a sua vontade, ele foi retirado de cena, mas ele não resistiu àquilo que estava acontecendo, e voltou para a Alemanha. E se você não teve a oportunidade, e se você não gosta de ler, eu recomendo que você veja o filme, ele é inspirador. Declarando: castelo forte é o nosso Deus, e espada, bom escudo.
Isso provoca uma grande revolução no cristianismo da época. Ele é excomungado pela igreja no ano de 1521. Mas a partir daquilo, o cristianismo nunca mais foi o mesmo. Pelo menos não do que era antes. A leitura da Bíblia é resgatada. O sacerdócio dos crentes é resgatado. As pessoas começam a adorar a Deus, não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já havia feito em Jesus na cruz do Calvário. E a partir daí, para encurtar a história, e se você quiser saber mais detalhes, você precisa comprar o livro, porque não dá tempo. Não é comercial, mas é uma questão daquilo que eu quero falar prioritariamente hoje. A igreja vai se expandir a partir da Alemanha para a Inglaterra, para a Espanha, para toda a Europa. A partir da Europa, ela chega aos Estados Unidos, onde tempos depois começa o movimento de missões modernas, o evangelho chega à África, chega à China, chega à América Latina. Nós somos herdeiros disso, dessa atitude de um homem corajoso, de um homem que usou aquilo que ele acreditava, aquilo que ele viveu em seu coração, e não conseguiu se calar e se aquietar. Olho para essa realidade, para essa história de Lutero, eu fico pensando sobre nós, como igreja de Jesus, diante dos desafios do século 21. Nós falamos muito sobre o fato de que a igreja de Jesus precisa fazer a diferença, que a igreja de Jesus precisa fazer a diferença na sociedade, falando especificamente de Brasil, o momento que nós estamos vivendo, com relação à política, com relação aos valores morais, com relação àquilo que tem acontecido, inclusive dentro da própria igreja chamada cristã evangélica no Brasil. A pergunta que fica é, qual é o nosso papel? Quais são os maiores desafios? Como encará-los? Como enfrentá-los? O que é que nós podemos fazer enquanto igreja do Senhor? O que o Senhor da igreja espera de mim e de você? Porque quando a gente fala de igreja, e eu já expliquei isso aqui hoje, igreja não é prédio, igreja não é templo, eu sei que vocês aprendem sobre isso aqui. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando da diretoria, do ministério pastoral, mas eu estou falando de você. Eu estou falando do seu papel, da sua atuação. Porque a reforma protestante, ela foi um movimento de Deus, que eu creio nisso. Um movimento dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e eu creio nisso. Mas foi um movimento instrumentalizado por homens e mulheres comuns, como eu e você, que não se acomodaram diante daquilo que acontecia à sua volta. Nós falamos muito a respeito de igreja. E ouvimos e aprendemos hoje que Jesus é o Senhor da igreja, Ele edifica, mas mal usada que foi. Permitiu a perversão daquilo que é o Evangelho. E muitas igrejas e muitos cristãos começaram a se preocupar muito mais em ser um espaço religioso do que o movimento de homens e mulheres que querem proclamar o Evangelho de Jesus que salva, transforma, liberta, cura e muda a vida das pessoas. O nosso foco muitas vezes se tornou plantar igrejas, construir templos, prestar relatórios. E talvez o nosso pecado maior não tenha sido o da heresia com relação a quem Deus é ou ao que Jesus fez, mas talvez a nossa omissão com relação àquilo que outros têm feito, o que a sociedade tem feito, o que tem sido imposto a cada um de nós. E algumas perguntas começam a surgir no meu coração e eu quero compartilhá-las com você nessa noite, quando nós celebramos 500 anos da Reforma. E daqui a 500 anos, qual é a história que vai ser contada dessa geração? Daqui a 500 anos, o que os escritores vão registrar acerca da minha história, acerca da sua história? Que história será contada pelos homens e mulheres da Igreja Batista do Bacaxeri, no Paraná, na cidade de Curitiba? Que reformas foram realizadas? Que mudanças aconteceram? Será que daqui a 500 anos, a história dessa igreja terá feito alguma diferença nessa comunidade? É pensando nisso que eu quero brevemente compartilhar com você, a partir de Romanos capítulo 8, versículos 19 a 21. 3 coisas que são tremendamente necessárias para encarar os desafios que estão diante de nós como igreja do Senhor. Diz Paulo apóstolo em Romanos capítulo 8,
a partir do versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Eu quero compartilhar com você uma convicção minha, pessoal. Eu creio que essa geração, a nossa geração, ela pode transformar e escrever uma nova página da história do cristianismo nessa nação. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode fazer isso. Assim como usou Lutero, Wycliffe, Hus e tantos outros anônimos. Ele pode quer usar a minha vida, Ele pode quer usar a sua vida, Ele pode quer usar as nossas comunidades como um instrumento para transformar e escrever uma nova página da história do cristianismo. Mas para isso 3 coisas são necessárias. Esse texto diz para nós. Primeira, é preciso estar disposto a conhecer a realidade à sua volta. Paulo apóstolo diz que a natureza, o contexto, a criação, ela foi submetida à inutilidade. Não por sua própria escolha, mas por conta da vontade daquele que a sujeitou. A minha pergunta para você é, você conhece a realidade à sua volta? Você conhece o contexto onde você vive, as pessoas com quem você se relaciona? Você tem um interesse de saber quais são as necessidades dessas pessoas? Eu não sei aqui como é em Curitiba, mas em São Paulo nós temos lá a Cracolândia, que se tornou um problema insolúvel diante dos nossos olhos. A gente estava conversando sobre a cidade do Rio de Janeiro, e eu sou carioca. Minha mãe mora, e quando eu volto ao Rio de Janeiro, eu fico angustiado de perceber a realidade daquelas pessoas lá. A questão é, muitas vezes como igreja, nós vimos aos nossos templos, fazemos as nossas celebrações, realizamos os nossos projetos, mas não somos capazes de enxergar o vizinho de condomínio, o colega que senta na mesa do trabalho, que está com o casamento sendo esfacelado, que está com a vida sendo destruída por drogas, que está envolvido numa vida de prostituição, que talvez está indo para o inferno, crendo como Lutero cria, que as suas obras, que os seus sacrifícios, que a sua religiosidade o levará para o céu. Talvez um dos maiores pecados que nós como igreja cometamos seja a nossa alienação com relação à realidade que está à nossa volta. Pastor Carlos César Novaes, hoje é o dia do professor, hoje pela manhã eu falei sobre ele, é um professor que inspirou a minha vida, eu sou historiador, entre outras razões, pela influência que ele teve na minha vida. E ele uma vez contou uma história muito interessante, da igreja onde ele é pastor hoje. Um jovem chegou para conversar com ele, e era envolvido com homossexualismo, com uma série de coisas, isso há alguns anos atrás. E se converteu, procurou ajuda, começou a se envolver na igreja, cantar no coro, participar, uma transformação tremenda. E ele passou um ano e pouco dentro da igreja. E as pessoas ficavam felizes, conviviam com ele, e um dia ele marcou um horário com o pastor. Disse, pastor, eu preciso conversar com o senhor, porque eu tenho algo muito importante para dizer. E ele disse, pode falar. Falou, pastor, eu quero agradecer, porque a minha vida foi transformada, a minha vida foi mudada, eu estou aqui na igreja, eu tenho sido me envolvido, eu participo, eu faço, pastor, eu tomei uma decisão, uma mudança radical. Aí ele disse, qual é a mudança? Pastor, eu não quero mais, aquela vida de promiscuidade que eu vivia, eu não quero mais. Pastor, agora eu quero achar um rapaz na igreja para casar. Depois de um ano dentro da igreja. Depois de um ano dentro da igreja, cantando, adorando, servindo. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos aqui dentro, mas não conhecemos a realidade de quem está sentado do lado da gente. É paz do Senhor, bom dia, que bom. As palavras-chave, está tudo bem, você já pergunta tudo bem indo embora, porque vai que ele disse que não está, eu vou ter que gastar tempo, eu vou ter que orar por ele, eu vou ter que investir na vida dele. Você diz, está tudo bem saindo. Você chama de irmão com um pretexto, porque você não sabe o nome, não está muito interessado em saber. Eu sei que numa igreja como esse tamanho, e de qualquer tamanho, é impossível você saber o nome de todo mundo. Mas é inadmissível que você se sente no mesmo lugar todas as semanas. E geralmente nós sentamos, eu não sei se aqui é assim, mas a maioria das igrejas, nós nos sentamos geralmente nos mesmos lugares, próximos das mesmas pessoas. E às vezes passamos anos e décadas. E aqui tem até cafezinho, irmão.
que tem break no culto. Eu nunca vi isso na minha vida, estou levando para São Paulo. Nunca vi, esse negócio é de Deus. É de Deus. Você tem tempo, a igreja investe, teve a visão de dar a você tempo para conhecer as pessoas. O que é que você faz? Ô irmão, ô irmão, ô irmão. Quem é? Não sei o nome não. É meu irmão. Se encontrar na fila do banco, você não sabe que é da mesma comunidade. Se encontrar, não sabe que é da mesma comunidade. Queridos, o apóstolo Paulo vai dizer, a Bíblia vai dizer, melhor dizendo, que o mundo ele está dominado, o sistema está dominado, o mundo jaz no maligno. E muitas vezes nós estamos aqui cantando as nossas canções do céu. Vamos para o céu, aleluia, é uma bênção. Mas você não pode perder a perspectiva da realidade que está à sua volta. Você não pode se alienar e achar que o céu foi só para você. O texto diz, e Paulo diz, essa gente que está desse jeito, que às vezes te causa ojeriza, essa gente que é estranha, que tem práticas que às vezes te causam gastura, e que não tem nada a ver com o que você acredita, a grande maioria, se não a totalidade delas, não faz isso por escolha. Paulo diz, elas fazem, muitas delas estão escravizadas não pela sua própria vontade. Muitas delas nunca tiveram um pai e uma mãe que oraram por ela. Muitas delas nunca tiveram a oportunidade de participar de um grupo pequeno. Muitas delas não fazem ideia do que seja discipulado. Muitas delas não sabem o que é que seja ouvir eu te amo, você é importante, eu vou cuidar de você. E nós muitas vezes simplesmente nos alienamos. Nós vivemos uma geração na nossa nação de escravidão. Escravidão espiritual, escravidão moral, escravidão ética. A gente fala de Brasília, a gente fala das paradas e das manifestações, mas se aliena muitas vezes do que acontece dentro da nossa própria família, que a gente não quer se envolver, porque a gente não quer pagar o preço, que a gente não quer ter trabalho, porque a gente não quer passar a madrugada acordado orando, visitando, intercedendo. Uma nova reforma só vai acontecer quando a igreja de Jesus começar a conhecer a realidade que está debaixo do seu nariz. Você tem consciência da realidade à sua volta? Guarde uma coisa no seu coração, essa é uma expressão que eu uso da minha comunidade. Vida cristã não é um parque de diversões. Vida cristã é um campo de batalha. Tem muita gente aderindo ao evangelho, à moda gospel, achando que vida cristã é um parque de diversões. Você pode sorrir, claro, você tem que se alegrar, você tem que abraçar. Você percebeu que eu sou muito tímido. Quem está aqui desde cedo percebe que eu sou tímido, eu tenho dificuldade de me relacionar. Eu gosto de rir, eu gosto de abraçar, eu até passo da medida às vezes. Agora, a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não é festa o tempo todo. A vida cristã é um campo de batalha. E para que uma reforma aconteça na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu ambiente de trabalho, no Bacaxeri, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná e no Brasil, eu e você precisamos conhecer a realidade à nossa volta, dessa geração que está escravizada não pela sua própria vontade. A segunda coisa que esse texto ensina para nós, é que para que haja uma nova reforma, é preciso, além de conhecer a realidade, crer na possibilidade. O final do verso 20 e o começo do verso 21 dizem que essa geração está na esperança de que a própria natureza criada, ela será libertada da escravidão, da decadência que se encontra. Há uma expectativa. Há muita gente que está lá na expectativa de mudança, muita gente que está lá esperando um convite. Há muita gente que está lá crendo que pode se libertar das drogas, crendo que pode ter um casamento saudável, crendo que pode ser restaurada dos seus pecados e de condições emocionais, psicossociais e tantas outras que são muito mais fortes do que a sua capacidade, às vezes, até de escolher. A grande pergunta que surge é: será que você crê nessa mudança? O texto diz, e Paulo vai dizer, que a natureza, ela está na expectativa, ela está na esperança de que ela vai ser libertada da decadência em que se encontra. Sabe, queridos, a nossa geração, eu digo isso como pastor, como cristão, eu não estou aqui atirando, eu estou aqui refletindo em cima da Bíblia do que nós temos vivido, do que eu tenho vivido. Essa geração está sendo conhecida como a geração da adoração, e não há nenhum problema nisso. O grande problema é que essa geração, para que haja uma reforma, precisa ser conhecida também como a geração da fé. Como a geração da fé. Uma geração que acredita naquilo que canta. Uma geração que vive aquilo que canta. Uma geração que experimenta aquilo que canta. Que quando diz que canta que Deus é bom o tempo todo, procura fazer isso uma realidade da sua vida cotidiana.
Uma geração que quando canta, que se o mar não se abrir, o Senhor o fará andar sobre as águas, acredita nisso. Uma geração que canta, que quando canta, que o Senhor liberta, que o Senhor muda histórias, crê que isso pode ser uma realidade. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam. A questão é que tem muita gente que espera, mas não crê. A fé é a base de quem espera, mas quem espera sem fé está perdendo o seu tempo. A minha pergunta é: você crê que a realidade à sua volta pode ser transformada, a começar pela tua própria casa? Você crê que a realidade do seu casamento pode ser transformada pelo poder de Deus? Você crê que os seus filhos, que um dia talvez estiveram nessa comunidade, hoje estão longe do Senhor, estão envolvidos com drogas ou com outras coisas, podem ser resgatados pelo poder de Jesus? Você crê que a sua família, os seus parentes, que talvez o criticam, lhe perseguem, fazem chacotas da sua fé, um dia podem estar aqui ao seu lado, ou nesse coro, celebrando e bendizendo o nome do Senhor? Você crê que aquele seu colega de trabalho que te persegue, que te calunia, um dia pode ser transformado pelo poder de Jesus e te chamar de irmão? Jesus se deparou muitas vezes com gente assim, que o seguia. Marcos capítulo 9, os versículos de 15 a 24, narra uma situação de um pai que precisava desesperadamente do poder de Jesus, e vai até Jesus, e de Jesus, eu preciso, é isso. E aí ele termina: Senhor, se podes. Eu sou historiador, eu li a Bíblia com uma perspectiva histórica muitas vezes, eu fico imaginando, tentando visualizar a cara de decepção de Jesus nessa hora. Visualiza, imagina Jesus dizendo assim: como é que é? Se podes? Por que você veio me pedir então? Se podes? Sabe, queridos, é tempo de crer. O que Jesus vai responder para aquele homem é o seguinte: se podes? Querido, a diferença não está em mim, a diferença está em você, porque tudo é possível àquele que crê. E Jesus não está dizendo que Ele vai fazer tudo o que você quer. O que Ele está dizendo é que o autor de Hebreus, tempos depois, vai registrar no capítulo 11, versículo 6, sem fé, não é difícil, não é complicado, não é mais ou menos, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que pensa em se aproximar de Deus, aquele que pensa ser igreja de Jesus, precisa no mínimo, crer que Ele existe e que Ele responde orações. Crer que Ele existe e que Ele responde orações. Talvez nada ainda tenha acontecido na sua vida, nada tenha acontecido na sua família, nada tenha acontecido, você jamais, não tem nenhum milagre para contar. E quando eu digo milagre, eu não estou falando de coisa sobrenatural, estou falando de conversão, de restauração de casamento, de manifestação de Jesus. Talvez, e só talvez, nada tenha acontecido, porque no fundo você não acredita que seja possível. Há uma história muito interessante de dois meninos que estavam patinando num lago congelado. Era uma tarde nublada e fria, e de repente um deles caiu numa fenda que havia se formado, e o outro menino muito pequenininho tirou o seu patins e começou a bater no gelo para tentar tirá-lo, e era humanamente impossível que ele conseguisse fazer isso. Os bombeiros foram chamados, e quando chegaram, o pequenininho já tinha salvado o outro, eles estavam do lado de fora, e ficou todo mundo impressionado a dizer: mas é impossível. Como é que um garotinho desse tamanho? Não, é impossível, não, é impossível, aconteceu alguma coisa. Como é que isso aconteceu? E estava passando um senhor, um ancião, sábio, como sempre, como são os nossos irmãos experientes. Ele diz assim: eu sei como é que ele conseguiu. Então diga para nós, como é que ele conseguiu fazer isso que era impossível? E aquele ancião disse: ele conseguiu porque não tinha ninguém do lado dizendo que não era possível. Ele conseguiu porque não tinha ninguém no ouvido dele dizendo: desista, você não vai conseguir. Sabe, existe uma expressão que eu tenho ensinado à minha comunidade. Nós temos muito medo por conta do advento do neopentecostalismo e dessa turma que tem colocado Deus na parede, escravizado Deus. A gente tem medo de orar, a gente tem medo de pedir. Querido, aprende uma coisa no seu coração em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus vai fazer, e eu não vou lhe prometer que Ele vai, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas uma coisa eu sei,
é o que Ele pode fazer. Então, nas minhas orações, eu não vou pôr limites para Deus. Eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não sei nem se Ele vai fazer, se é propósito dEle, mas uma coisa eu sei. É que se existe alguém que pode mudar a história dessa nação, se existe alguém que pode mudar a história da tua família, se existe alguém que pode trazer o seu esposo para Jesus, se existe alguém que pode transformar a realidade de pessoas que você talvez já perdeu a esperança, esse alguém é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que morreu na cruz, venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou e perdoou os seus pecados. E guarde uma coisa, quem pode perdoar pecados pode fazer qualquer coisa. 1 João capítulo 3, versículo 8, João diz isso para nós. Ele diz, foi para isso que Jesus se manifestou, foi para isso, sabe para quê? Para destruir as obras do diabo. A questão é, você crê? Conhecer a realidade, crer na possibilidade, mas Paulo termina nos ensinando e nos desafiando a assumir a responsabilidade. O versículo 19, ele diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa, o que ela aguarda? O que está no texto aí no verso 19? Diga para mim aí, por favor. O que essa natureza que está escravizada pelo pecado, o que eles estão na expectativa? Que Deus mande Miguel, Gabriel, Salatiel, Euel, que haja um derramar, caia fogo do céu, e que venha anjo, carruagens. O que o Paulo diz? Eles estão na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Ou como na Nova Versão Internacional, que os filhos de Deus sejam revelados. Em outras palavras, para que haja uma nova reforma, a começar pela sua vida, você precisa assumir a responsabilidade. Existe muita gente que está esperando que você faça alguma coisa. Existe muita gente. É interessante a expressão que ele usa, aguardar a revelação dos filhos de Deus. Outro dos maiores pecados, talvez, que nós tenhamos cometido na nossa geração, seja o pecado da omissão. Durante muito tempo, e eu fui criado dessa forma, nós somos ensinados de que fazer missões era mandar dinheiro para um bando de doido que largava tudo e ia para o fim do mundo pregar o evangelho. Eu estou fazendo missões. Eu fui criado dessa forma. E Paulo diz, não, a verdadeira reforma vai acontecer, a verdadeira mudança vai acontecer quando você assumir a responsabilidade no campo missionário que o Senhor te colocou, que muitas vezes é a sua própria casa. É o seu ambiente de trabalho, é o lugar onde você joga bola todo final de semana. É a turma com quem você joga videogame, anda de skate. A galera lá da faculdade. Agora, sabe o que me chama a atenção? A maioria de nós, se não a totalidade de nós, tem muito orgulho de falar do time. Eu não sei como é que é aqui em Curitiba, tem o Coxa, tem o Atlético Paranaense. Eu sei porque são todos fregueses do meu Palmeiras. É o Curitiba, nem se deu Coxa, eu falei certo? Coxa branca, é isso? Estou por dentro. Eu fui árbitro de futebol, então eu gosto de futebol. Eu conheço porque é tudo freguês do Palmeiras. Eu sou torcedor do Palmeiras, então... Eu não sei se aqui é tão forte, mas em São Paulo, eu sou palmeirense e Deus me enviou em missões. Eu estou a 6 quilômetros do estado do Corinthians. E eu uso aquele texto, o Senhor me enviou para libertar os cativos. Eu estou ali. 80% da minha comunidade é corintiana, mas quem tem o microfone tem, né? Então, todo domingo eu tenho uma mensagem profética sobre esse tema. Assim, o pessoal fica até... Mas é engraçado, eu não sei se aqui é assim, mas em São Paulo, a turma tem orgulho de falar do time, anda com a camisa, né, tem aquelas brincadeiras todas, tem orgulho de falar da faculdade onde estuda, do curso que faz, tem orgulho de falar do novo emprego, da empresa, tem orgulho de falar de tantas coisas. Mas tem vergonha de falar, viver e expor a sua fé. Eu creio que a gente... tem uma geração de agentes secretos de Jesus que a gente não faz nem ideia. O grande problema da igreja, e eu volto a repetir, eu estou falando de nós. O seu grande problema é que muitas vezes você conhece a realidade, você crê na possibilidade, mas você não faz nada a respeito. Você espera o pastor, os pastores, a estratégia, a junta, as agências, alguém, eu vou orar e Deus vai levantar alguém. Não, querida, a palavra de Deus diz que Jesus morreu para que você que ganhou vida em Jesus não viva mais para si, mas que você viva para Ele, que você viva para fazer a vontade dEle.
E talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu não tenho jeito, eu não tenho chamado, eu não tenho uma vocação, eu não sei pregar, eu não sei cantar como os irmãos aqui, eu não sei fazer muito nada. Deixa eu dizer para você uma coisa: você não precisa transformar o mundo inteiro, mas você precisa fazer alguma coisa com relação à realidade que está à sua volta. Você não precisa subir nesse púlpito para pregar, você precisa fazer alguma coisa. Você não precisa ministrar louvor, mas você precisa fazer alguma coisa. Você não precisa fazer o que todos os outros fazem, mas eu não tenho a menor dúvida de que existe algo que Deus vai usar você para fazer, para transformar a vida de alguém. Para alguns é cozinhar, para outros é fazer um bolo, para outros é dar uma carona, para alguns é só dar um abraço. É preciso assumir as responsabilidades no reino de Deus. Conhecer a realidade, crer na possibilidade e assumir responsabilidade. Foi isso que Lutero fez. Isso que Lutero fez. Ele conhecia a realidade à sua volta, a sua própria realidade, ele convivia, ele era um pároco, era um professor. Ao ser confrontado com a Escritura, ele acreditou na possibilidade de uma mudança. Mas ele não se omitiu, ele não se escondeu, ele não esperou, ele assumiu a responsabilidade. E talvez na cabeça dele ele estivesse lutando só por ele mesmo e por algumas pessoas da sua paróquia na Alemanha. Eu não tenho a menor dúvida de que ele não fazia a menor ideia de que 500 anos depois, numa cidade do estado do Paraná, algumas pessoas iam estar contando a sua história. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através de você. Quando você conhece a realidade, crê na possibilidade e assume a responsabilidade. A igreja de Jesus, ela não precisa de membros. A igreja de Jesus não precisa de músicos. A igreja de Jesus não precisa de pregadores. A igreja de Jesus não precisa de líderes de crianças. A igreja de Jesus precisa de discípulos e discípulas de Jesus, que estejam dispostos a seguir os seus passos, conhecendo a realidade à sua volta, crendo na possibilidade de assumir a responsabilidade, porque foi isso que Jesus fez por mim e por você. O Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, dizem exatamente isso. Deus olhou para a situação do mundo, Deus olhou para a minha história, para a sua história, Ele conheceu a realidade e nos amou tanto, que Ele acreditou na possibilidade de transformar a história de gente como eu e você. Mas Ele não ficou de braços cruzados. O Senhor Jesus diz que Ele enviou seu Filho. Ele assumiu a responsabilidade de pagar o preço, para que aqueles que acreditassem nisso experimentassem uma mudança de morte para a vida. Sabe qual é a diferença que isso provoca? Existe uma diferença muito grande entre um membro e um discípulo. Porque o membro, ele espera pães e peixes. Discípulo é pescador. Membro, ele luta por crescer. O discípulo, por se reproduzir. Membro se ganha, discípulo se faz. Membro gosta de afago, discípulo gosta de serviço e de sacrifício. Membro entrega parte dos seus desejos, discípulo entrega a vida toda. Membro espera que alguém lhe aponte a tarefa. Discípulo é solícito e pronto em assumir responsabilidade. Membro quase sempre murmura e reclama. Discípulo obedece e nega a si mesmo, renuncia. Membro reclama que não o visitam. Discípulo visita aquele que precisa. Membro, ele vale porque soma. Discípulo, ele vale porque ele se multiplica. Membro sonha com a igreja local. O discípulo se entrega para fazer a igreja real. Membro diz, que bonito. Discípulo diz, eis-me aqui. Membro espera o avivamento da igreja. O discípulo faz parte do avivamento da igreja. Membro é forte soldado na trincheira de defesa. Discípulo de Jesus é soldado invasor na trincheira do inimigo. Membro é condicionado pelas circunstâncias. Discípulo aproveita as circunstâncias para exercitar a sua fé. Um membro é muito valioso,
Mas no reino de Deus e na igreja de Jesus, discípulos são indispensáveis. Indispensáveis. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 500 anos, mas uma coisa eu sei: se alguém pode transformar a história dessa nação, eu creio naquilo que Bill Hybels diz: a igreja ainda é a esperança do mundo. Não a igreja monumento, mas a igreja que é o ajuntamento de homens e mulheres chamados e transformados pelo poder de Jesus, que por terem os seus conflitos, os seus medos e as suas histórias transformadas, não conseguem se omitir e guardar isso só para si. Sabem que talvez não tenham a capacidade de transformar o mundo, mas não conseguem ser omissos e não fazer nada. Em João 10:10, Jesus diz, e você conhece: o inimigo, o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, eu vim para dar vida, e vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? Não é ter carro, como alguns dizem, ter prosperidade, ter rico, ter fama, porque essas coisas passam. E você deve conhecer em Curitiba muita gente que tem carro, tem dinheiro, tem poder, tem fama, está dando tiro na cabeça, tem depressão, não dorme sem tomar remédio. Vida em abundância não é ter, vida em abundância é ser. E ser igreja é aceitar o desafio de conhecer a realidade, é crer incondicionalmente na possibilidade e assumir a responsabilidade de ser um instrumento de transformação, de mudança e de reforma. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu creio em nome de Jesus que existem muitos reformadores aqui. Como é que é, pastor? Gente que Deus quer usar para realizar uma grande reforma, às vezes na sua própria casa, na educação dos seus filhos, no seu ambiente de trabalho, no seu condomínio. Você diz: eu, pastor? É você. Porque se você perguntasse para Lutero se ele achava que ele era capaz, se você perguntasse para John Hus, John Wycliffe, Jerônimo de Savonarola, nós lemos sobre isso hoje de manhã. Se você perguntasse para Pedro, para Tiago, esses caras eram pescadores, empreendedores da pesca. Os religiosos, dizem Atos, ficaram admirados, porque apesar de serem homens simples e incultos, esses camaradas tinham algo diferente, não tinham a dúvida de que eles tinham andado com Jesus. Jesus quer usar você para realizar uma reforma, para ser um instrumento de transformação, para escrever uma nova história. Você está disposto a conhecer a realidade à sua volta, se aproximar de pessoas, se interessar por elas? Você crê mesmo que não você, mas Deus pode fazer isso em você, através de você? Você está disposto a assumir essa responsabilidade? Eu quero orar para você, e eu vou dificultar, eu queria que você se colocasse em pé e viesse aqui à frente, porque eu quero orar. Você não vai levantar a mão, você não vai ficar de pé. Pastor, mas e aí na frente? É porque desafio é para quem tem coragem. Desafio é para quem tem coragem. Eu já não tenho mais tempo, meu tempo já estourou, mas eu não quero sair daqui sem dar a você a oportunidade, em nome de Jesus, de dizer: Senhor, eu me entrego, eu me rendo, eu creio em Ti, Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que se o Senhor fez comigo, o Senhor pode usar a minha vida para fazer com essa pessoa que o Senhor trouxe à minha memória. Sai do seu lugar dizendo: Senhor, eu creio em Ti, Tu és a razão do meu viver. Eu quero ser um reformador, eu quero ser uma reformadora. Eu não sei se eu vou mudar o Brasil, mas se eu puder mudar a minha vizinha lá do lado, ser instrumento disso. Se eu puder ser instrumento de transformação dos meus colegas de trabalho, se eu puder ser instrumento de mudança, Senhor, eu quero me aproximar e conhecer a realidade. Quero saber o nome das pessoas, eu quero perguntar como elas estão. Senhor, eu quero começar a acreditar que isso que é loucura é o poder do Senhor. Ai, Senhor, eu quero hoje assumir essa responsabilidade. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus.